Se você ainda não está sabendo da novidade que vem por aí, cuidado! Ao atualizar seu projeto Angular para a versão 20 e utilizar a CLI, pode ser que você simplesmente não encontre mais seus componentes, serviços ou diretivas. Mas brincadeiras à parte, essa mudança é real e é por isso que esse vídeo é para você. Ficar por dentro das atualizações e releases das ferramentas que a gente utiliza é fundamental. E a próxima versão Major do Angular está prevista para ser lançada em meados de maio. Contudo, acompanhando algumas repercussões na comunidade e tendo em vista que o projeto Angular é open source, a gente já consegue antecipar algumas novidades que vem por aí. E uma delas refere-se ao novo padrão de nomenclatura de arquivos no Angular 20. Bora ver o que está mudando? Seja bem-vindo ao Manual do Front. Meu nome é João, atualmente eu estou Senior Software Engineer Front-End de uma empresa dos Estados Unidos e o meu objetivo aqui é fazer a sua carreira ser mais próspera do que a minha e em menos tempo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma mudança polêmica que o time do Angular está preparando para lançar na versão 20 do framework. Eu vou te mostrar na prática como isso altera a forma com que criamos nossos componentes, serviços e diretivas e também vou compartilhar com você uma forma de contornar esse novo caminho e continuar criando e organizando os arquivos da forma como você estava acostumado a fazer até agora. Aqui no código então, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como criar um projeto na versão 20, que nesse caso é a versão que não foi lançada ainda, para que você já possa brincar, fazer alguns testes. Então você pode ver que eu rodei o comando ngversion e ele retornou para mim que eu estou utilizando a versão 19, certo? Então a nossa ideia, e aí eu vou deixar esse comando também na descrição, é que você possa rodar isso na versão 20. Então eu já deixei aqui o comando preparado, que a gente vai estar utilizando o npx, utilizando o novo CLI do Angular na versão que a gente escolher. Então o que tiver a partir desse arroba é a versão que a gente está escolhendo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa é a mais atualizada, que é a versão 20 na candidato para release 5, vamos dizer assim. Então nesse caso aqui eu estou criando um novo projeto e eu vou nomear ele como YouTube Projeto versão 20 Style Guide. A gente vai ser questionado se a gente quer instalar esse pacote. Você pode digitar Y ou apenas clicar Enter e aí aguardando ele já vai criar esse projeto para nós. Nas opções aqui, você não precisa se preocupar, a gente não está utilizando nada específico, então eu vou escolher SAS, por exemplo, a gente não precisa de SSR nem Static Site Generation e agora é só aguardar. O projeto já está criado, eu já abri ele aqui no meu VS Code, você pode abrir no editor que você preferir e eu deixei 3 pastas preparadas para a gente. Uma é a padrão, que é onde a gente vai criar um componente e ver o que a versão 20 traz por padrão, sem a gente modificar nada. A segunda eu chamei de parâmetros, onde a gente vai colocar alguns parâmetros e ver como a gente consegue modificar de acordo com o caso de uso que a gente precisa, então um por um. E por fim eu vou mostrar uma nova configuração, que é uma forma de você padronizar o seu projeto inteiro da forma que você preferir. Vamos nessa? Bom pessoal, então aqui eu estou dentro da pasta padrão. Vocês podem ver que eu estou dentro da pasta padrão aqui e eu já rodei esse comando que gerou esse componente aqui, user. E uma coisa para a gente confirmar já, como isso que a gente está utilizando é uma possível versão, a gente tem que saber que muito possivelmente ela pode mudar. Então até a data final, onde a gente realmente receber a versão de release, muita coisa pode mudar. E eu acabei de notar que uma realmente já mudou. Vocês lembram que eu comentei que os nossos componentes com o template do nosso componente, ele seria user.ng.html. Notem que aqui ele não tem o ng. Então eu já estava dando uma pesquisada e acabei de encontrar esse post na comunidade, no LinkedIn, aonde é recente, acabou de ser publicado, foi no dia de hoje. E basicamente o autor está falando que após um feedback, né, a gente já comentou sobre isso, eu também não gosto muito dessa mudança, a comunidade como um todo reagiu muito mal, essa repercussão que teve foi uma coisa bastante grande. Pode ver que o Angular ele está mudando os planos para não recomendar mais nenhum tipo de sufixo nos arquivos TypeScript ou HTML, então isso significa que o Style Guide ele não vai expressar opinião, basicamente ele vai deixar a gente fazer o que a gente preferir. Então por isso que vocês não estão vendo o ng.html, isso até vai mudar um pouco alguns dos exemplos que eu vou trazer para nós, mas não altera o conteúdo desse vídeo. O importante é que você entenda como testar novas versões e o que está mudando. Então nota aqui que a gente já consegue bater o olho e ver que, por exemplo, o nosso antigo App Component TS se tornou apenas App TS.
Mesma coisa para o arquivo de estilo, virou apenas app.sas. O nosso teste também virou apenas app.spec.ts. Então aqui a gente já consegue ver uma mudança bem drástica na forma como está sendo criado, porque nenhum deles mais possui o sufixo do tipo. Então se a gente abrir aqui o nosso user, nota que ele não é mais user component, agora ele é basicamente user. Então aonde a gente for importar isso, a gente vai estar utilizando user. Lembra, isso pode gerar um problema, como eu comentei, vários projetos hoje utilizam user.ts para definir um model ou um modelo. Então, geralmente eles criam um enum chamado user, por exemplo, vai exportar isso como um arquivo user.ts e aqui coloca algumas propriedades. Então, isso é uma coisa para a gente prestar atenção, porque pode causar bastante dor de cabeça para quem já tem um projeto e está atualizando ele. Bom, agora eu vou mudar o nosso diretório para a pasta parâmetros. Você consegue ver que a gente já está na pasta parâmetros e basicamente eu vou rodar o mesmo comando, só que agora eu vou passar uma propriedade para ele. Você pode ver aqui que a gente consegue criar com o mesmo comando um componente usuário, assim como a gente estava fazendo antes, mas agora eu estou utilizando essa flag, essa propriedade que já existe no Angular, que é a propriedade type. Então, basicamente, essa propriedade ela nos permite tipar o nosso componente, que nesse caso a gente está criando. Então, a partir do momento que eu rodar isso, você já pode ver aqui na lateral que uma nova estrutura, uma nova pasta de componente foi criada e agora fica muito claro para a gente conseguir ver essa diferença. Nota que antes a gente tinha apenas o nome do componente, então user.html, user.ts, e agora basicamente a gente tem esse sufixo que a gente passou aqui. Então nesse caso a gente passou component, certo? Pode ver que ele adicionou como user component, tanto no HTML, que é o nosso template, como no estilo, como no nosso arquivo TypeScript. Então essa é uma forma da gente continuar mantendo o padrão que a gente já utiliza hoje, mesmo na versão 20. Mas aí eu te pergunto, será que é viável e sustentável e eficiente, principalmente, a gente fazer isso para todo componente que a gente for criar? Especialmente em uma equipe muito grande, onde algum dev pode esquecer de rodar esse comando com essa flag no final? É claro que não, e é por isso que eu vou te mostrar uma forma de fazer isso de uma maneira mais automatizada e que sirva para o projeto todo. Então todo mundo que rodar esse comando dentro do seu projeto vai ter o mesmo resultado. Vamos navegar então para a pasta nova configuração e aqui eu quero mostrar para você que a gente vai alterar o nosso arquivo AngularJSON. Então basicamente no Schematics a gente consegue colar, aqui eu vou estar colando dois comandos. O primeiro é sobre o ngHTML, então basicamente você vai notar que essa seria para aquela opção que eu comentei lá no início do vídeo, caso os nossos templates tivessem .ng ao invés de .component. Como isso não tem mais, essa é só uma garantia, mas o principal lembra da flag que a gente acabou de passar na linha de comando, um por um? A gente consegue colocar isso no Schematics como um type component. E a partir de agora, se a gente rodar o mesmo comando, ele tem que ter o resultado que a gente obteve quando a gente passou o parâmetro e não quando a gente rodou ele como a versão padrão que vem no Angular 20. Bora fazer esse teste então? Deixa eu pegar aqui o comando que a gente executou para criar o nosso primeiro user, que foi nesse caso aqui, deixa eu rodar com a versão 2, assim como eu fiz nos outros. Aqui não tem muita diferença, tá, pessoal? Se rodar no final com a versão 2, 3, 4, 5, muda uma outra coisinha que o pessoal tá colocando como pacotes para empacotar tudo nessa versão 20, então ele tem pequenos pacotinhos que vão ficar dentro de um grande pacote que a gente chama de versão Major, como eu expliquei lá no começo do vídeo. Então, basicamente aqui eu peguei o mesmo comando e nota que eu não vou passar parâmetro nenhum para ele. Eu apenas vou rodar ele, nesse caso, dentro da pasta nova configuração e vamos ver o que vai acontecer. Aqui do lado você já consegue ver as pastas. Nesse caso ele já criou e criou exatamente como, a gente fez lá na primeira vez. Por quê? Porque eu não salvei o arquivo. Então vamos salvar o arquivo e rodar isso de novo, só que com o user2, beleza, pessoal? E aqui vocês vão ver outra pasta, então, chamada user2, e aqui, finalmente, vocês conseguem ver a diferença. Então, nota, a gente não passou nada de diferente nos comandos, foi até bom esse erro, para vocês poderem ver que a diferença não está no comando, e sim na configuração que a gente colocou no nosso arquivo AngularJSON.
é importante eu compartilhar um pouquinho das fontes, da onde isso partiu, para que você também saiba que essa é uma informação verdadeira e você possa fazer as pesquisas por sua própria conta e risco. Então, o primeiro tópico que eu queria mostrar para vocês foi essa publicação do Maximilian. Ele é um dos professores mais famosos que eu conheço de Angular, tem vários cursos na Udemy, eu já fiz vários, e ele publicou uma semana atrás que na nova versão do Angular, que vai ser lançada muito provavelmente por volta de 26 de maio, o Style Guide vai ser atualizado para não recomendar mais. Então, aqui é um ponto para destacar. Primeiro, estamos falando de uma recomendação, não é algo cravado em pedra, que a gente não vai poder mudar, mas sim uma recomendação do time do Angular, principalmente com relação a CLI. Então, toda vez que a gente utilizar a linha de comando do Angular, a gente vai pegar essa recomendação como padrão. A gente pode trocar esse padrão para facilitar a criação dos nossos componentes. Então, aqui ele dá alguns exemplos, porque a gente vai estar removendo, essa recomendação é para remover alguns sufixos. Então, o primeiro exemplo é que um componente chamado appComponent.ts, que seria o nosso principal componente, a porta de entrada do nosso aplicativo, se tornaria apenas appts. E o nosso arquivo de template, que atualmente ele é appComponent.html, ele seria renomeado para ng.html. Então vocês podem notar esse ng no lugar da palavra component. E o mesmo se aplicaria para diretivas e serviços. Então o que o pessoal está sugerindo é que a gente pare de chamar os nossos componentes de component e passe a chamar apenas com o nome. Então appComponent ficaria app, buttonComponent ficaria button. E aí, da mesma forma, isso se aplica tanto para serviços quanto diretivas. Como vocês podem ver na própria publicação dele, a gente vai ter a opção de optar por não participar dessas mudanças. Outro exemplo para trazer para vocês é que a Débora Curata, outra criadora de conteúdo Angular muito boa, que eu recomendo que vocês sigam, ela já postou um vídeo um tempo atrás comentando um pouco mais sobre esse Style Guide, não especificamente sobre a versão 20, mas muito mais sobre a mudança aqui. O Cart Component, por exemplo, passaria a ser apenas Cart, e aqui ela está explicando um pouquinho dessas mudanças que poderiam acontecer e muito provavelmente acontecerão nessa versão 20 que o Angular vai lançar por volta de maio. Eu vou deixar o link para o vídeo dela também aqui na descrição. E finalmente eu queria mostrar para vocês a fonte de tudo, que nada mais é do que o Source Code. Lembrem sempre que o projeto Angular é um projeto open source, então a gente sempre tem acesso ao código para analisar o que o pessoal está fazendo. Então aqui eu queria mostrar para vocês o primeiro pull request. Notem que todos eles já estão mergeados, e aqui é onde o pessoal está sugerindo gerar o componente com a extensão ng.html ao invés de component.html. E da mesma forma, a gente pode ir para outros pull requests onde a gente consegue ver gerar os componentes sem a extensão component e também para serviços e diretivas. Tudo isso são PRs que, como vocês podem ver, eles já estão sendo mergeados na branch Angular Main. Isso geralmente significa que eles irão para produção, estarão participando, incluídos na próxima versão. Mas o ponto que mais chama atenção aqui, que eu queria mostrar para vocês, é o changelog. Então, changelog é o arquivo que vai resumir ou vai listar todas as mudanças de cada uma das versões. Eu também vou deixar o link para tudo isso que eu estou mostrando aqui na descrição do vídeo para você analisar no seu computador, do seu jeito. Mas nota que na versão 20 Next 2, então antes de lançar a versão, geralmente vão sendo criados o que a gente chama de batches, pequenos pedaços que vão sendo adicionados a cada uma das versões. E nota que aqui na versão 20 Next 2, o pessoal já adicionou no changelog esses três principais PRs, que são o que eu acabei de mostrar para vocês, aonde geraria um componente sem a extensão component, uma diretiva sem a extensão diretiva e a mesma coisa para service. Mas e aí? O que você achou dessa possível mudança no Angular 20? Você prefere a forma como a gente cria e tem os nossos arquivos atualmente, ou com esse novo formato que o time do Angular está sugerindo? Além disso, se você curtiu saber com antecedência o que está vindo pela frente e pode impactar o seu dia a dia na nova versão do Angular, eu sugiro que você já se inscreva no canal, que você deixe o like,
porque aqui no Manual do Front eu tô sempre de olho no que pode impactar nas ferramentas que você usa, no seu código e principalmente na sua carreira. E falando em melhorar a sua rotina como desenvolvedor, tem um vídeo aqui no canal que vai direto ao ponto. Ele te ensina como criar pull requests de forma automatizada no GitHub. Isso mesmo, sabe aquela tarefa chata e repetitiva que todo projeto a gente precisa fazer? Dá para automatizar ela de uma forma inteligente e deixar esse processo muito mais eficiente. Então, clica aqui do lado e vem ver como essa automação pode te fazer ganhar tempo e ainda por cima ganhar uns pontos com seu time. Te vejo lá!